Chegamos ao último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, e vamos estar lendo os 5 primeiros versículos e vamos trazer uma meditação própria, profunda, que para os nossos corações, aplicável com certeza para as nossas vidas, e eu espero em Deus que sejamos abençoados por esta palavra. Eu quero já saudar a você com a paz do Senhor Jesus neste dia, portanto, vamos ler João 21, de 1 a 5, o texto diz o seguinte: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. O que nós encontramos aqui é que os discípulos já tinham visto a Jesus. Segundo o texto aqui, era a terceira vez que Jesus se apresentava para eles, estando eles reunidos. E apesar deles já terem visto a Jesus, eles estavam se sentindo sozinhos. Por quê? Por 3 anos a vida deles foi muito ocupada. Eles andavam com Jesus, os milagres acontecendo, a multidão sempre apertando, sempre as pessoas queriam estar com Jesus, ver a Jesus, tocar em Jesus, ouvir a Jesus. E Jesus, como líder daquele grupo, aqueles 12, e às vezes haviam mais acompanhantes, estava sempre viajando. Ele tinha uma missão a cumprir, ele tinha uma agenda do Pai, aleluia, para cumprir, para viajar, para pregar o Evangelho, para obrar as obras de Deus. E, portanto, a vida deles era muito ocupada, e de muita ocupação, inclusive, de coisas espirituais acontecendo. Era uma alegria muito grande saber que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e estar ao lado dele com aquelas operações de milagre, com a capacidade que Jesus tinha fora do normal, daquilo que eles estavam acostumados a presenciar, ressuscitando pessoas mortas, enfim, mesmo a sabedoria com que ele falava. Ou seja, era uma vida extraordinária daquilo que nós compararíamos hoje. Não sei, acho que não dá para comparar, mas o auge da manifestação de tempos que nós possamos ter vivido na nossa vida, onde a presença de Deus, houve o batismo no Espírito Santo, talvez você recebeu um dom de Deus, talvez você teve um trabalho na obra do Senhor e viu esta prosperidade. É muito grande na sua vida, é um paralelo distante, porque o que eles viveram é com certeza incomparável com nada do que nós vivemos. No entanto, veja que mesmo eles agora sabendo que Jesus ressuscitou, o fato era que Jesus não estava ali. E o dia a dia deles mudou completamente. Enquanto antes eles eram um grupo de gente usada por Deus com uma missão de Deus, agora eles estavam parados sem fazer nada. Então, Pedro, nessa situação, disse: sabe o quê? Vou pescar. E os outros ouviram a Pedro e falaram: sabe o quê? Vamos nós também. Pescar era o trabalho que Pedro fazia antes de estar com Jesus. Você vai lembrar que quando Jesus o chamou, ele falou com Pedro: olha, de aqui em diante você vai ser pescador de homens, E esse foi o chamado de Pedro, e a partir dali ele seguiu a Jesus. Mas agora, sem Jesus, ele disse: eu vou voltar a pescar. Ora, este sentimento é natural e pode acometer a qualquer um de nós. Como é que eu vejo isso traduzido para a nossa realidade hoje? Muitos de nós vivemos, como nós dissemos, tempos na nossa vida que haviam muitos eventos, talvez uma certa missão, uma alegria espiritual, e isso se foi por qualquer razão. Outros dizem: olha, irmão, o problema é que a igreja não é a mesma, e isso é como quem Jesus não está atuando da mesma maneira, portanto, é uma tristeza. Vou pescar, vou me dar, porque ao trabalho, vou buscar algo mais para encher a minha vida, até mesmo de atividades. E eu quero até fazer um parênteses aqui.
algumas igrejas, né, aqui onde eu moro, foram diminuindo as suas atividades. Nós que, quando chegamos do Brasil, no Brasil as igrejas sempre tinham, as que eu frequentava, e sei de muitos dos irmãos também, e eu sei que tem acontecido em algumas, mas enfim, menos e menos atividades. A igreja que eu, por 28 anos, estive aqui, principalmente por mais de 20 anos também, tinha atividades todos os dias para nós estarmos envolvidos nela, mas por uma e outra coisa foram parando, e outras tantas igrejas, co-irmãs e até da própria Igreja Assembleia de Deus americana mesmo, os americanos, nós vemos quão pouquíssimas atividades eles têm, né? Algumas delas somente um culto por semana, irmãos. Então, é mais ou menos isso. Antigamente a igreja tinha tantos cultos, tinha atividade, tinha oração, e agora não é a mesma, irmã, né? Outros dizem, olha, as pessoas não querem mais a palavra da verdade, não querem mais isso. Há mundanismo na igreja, o Espírito Santo já não está operando como antes, ninguém está buscando o batismo no Espírito Santo. Ou seja, nós podemos olhar para um monte de realidade que mudou, irmã, mudou. Ou seja, a realidade que a gente tinha com Jesus, aquele prazer na vida, assim como no auge de algum tempo passado na nossa vida, nós vivemos isso, né, ricamente na nossa vida, mesmo que não foi de tempo integral, que não foi ser missionário, nem nada disso, mas mesmo no nosso trabalho, quando vimos já prontos, né, se aprontando, pensando em estar na igreja e ocupados com as coisas do reino de Deus, de repente as coisas foram mudando paulatinamente até que este fogo se apagou. E muitos de nós já chegou a um ponto, a um momento da nossa vida de falar como Pedro, sabe o quê? Não tem mais o que fazer, eu vou pescar, vou me ocupar em estudar, vou me ocupar no meu trabalho, vou descansar mais, vou ter mais entretenimento, enfim, o que quer que seja, vou pescar é a solução. No entanto, assim como aconteceu com Pedro aqui, é o que eu entendo que Jesus vai falar aos nossos corações, é que ele aparece para nós. Ele apareceu para Pedro, vamos começar com ele. Ele apareceu para Pedro, chamou a atenção deles e perguntou uma coisa: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Então, o que eu entendo aqui é que Jesus aparece mesmo no baixo da nossa vida, mesmo sabendo que nós saímos do propósito que ele tinha para nós. Era o caso de Pedro. Pedro não tinha que estar pescando. Jesus tinha chamado a ele. Jesus tinha usado essas palavras para ele: de aqui em diante, eu farei de você pescador de homens. Mas o ser humano é ser humano. Caramba, Jesus se foi. Eu era pescador de homens. Eu amava pregar o evangelho. Eu amava estar com Jesus. Mas agora está tudo parado. Não tem mais obra de Deus. Não se move. Nós estamos sozinhos. É bom, ele veio, visitou, fiquei muito feliz de saber que ele está vivo, mas onde ele está? Era um tempo de espera. Nós sabemos que havia um processo que haveria de acontecer. O fato é que Jesus não o jogou na cara, simplesmente fez o que Deus sempre fez na história. Eu vou te trazer mais 2 exemplos aqui e vou fechar com a nossa própria realidade. Primeiro, então, é Pedro. Jesus, quando chega nele e nos demais, o líder ali foi Pedro, né, que disse que vou pescar, o resto seguiu. Jesus, quando fala com ele, diz: filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Ou seja, Deus se apresenta para nós, mesmo quando nós não vemos mais solução, não encontramos mais fervor nem nada, e ele pede-nos alguma coisa de nós. Deus sempre espera um fruto espiritual, de vitória, de engajamento no reino de Deus, mesmo que nós, ao olharmos para nós mesmos, dizemos: não tem mais nada, eu estou acabado, agora só pescar. Ora, ele falou isso com Pedro. Lembra-se quando Jesus viu uma figueira entrando numa cidade que não tinha frutos? O que ele fez com aquela figueira? Ele amaldiçoou a figueira. Ele diz: por quê? Porque não tem frutos, não tem frutos. Ele esperava que a figueira estivesse dando frutos. E aquilo ali foi um ensino para aqueles que estavam ao lado dele, porque eles entraram, ele amaldiçoou, entraram na cidade. Quando eles saíram, eles viram a figueira seca, amaldiçoada. Por quê? Porque não tinha fruto. Ninguém se pergunta se era tempo dos frutos, se teve algum problema, se faltou chuva lá. Não interessa qual é a realidade do lado de fora. Está vendo a similitude aí? Pedro estava acabado. Estava triste, ele tinha razões, mas não obstante as suas razões, Jesus esperava deles
fruto. Pelo menos pediu. E este provocar de Deus, este pedir de Deus, é algo lindo e interessante da graça de Deus para nossas vidas. Mesma coisa na figueira, ele esperava ver algum fruto. E o terceiro personagem que eu vou trazer aqui é Elias. Lembra-se quando Elias teve uma grande vitória espiritual, né, contra os profetas de Baal? Foi algo extraordinário, tremendo. A nação viu a mão de Deus, tomou o lado de Deus, mas a rainha disse: eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. E ele amedrontou-se e fugiu. E de uma caverna, de um monte para depois uma caverna, fugido, só queria dormir, pediu a morte, tudo aquilo. E Deus, quando aparecia para ele, não é? Perguntou para Elias, já na caverna, que foi o segundo lugar aonde ele parou, né? No primeiro, Deus apareceu para ele e ele mandou, saiu, deu comida, deu água e disse: sai, Elias, vai, levanta-te. O homem saiu para se esconder em outro lugar. Ou seja, ele estava acabado, ele tinha recebido um ataque espiritual muito forte. E ele se acabou por dentro. E nós, os seres humanos, isso pode acontecer conosco também. E quando o ataque é espiritual, a gente murcha mesmo, irmão. É uma coisa tremenda. Parece que tira toda a vida da pessoa, que fica mesmo como Elias. Fala que o Senhor, não estou maior do que ninguém. Eu estou sozinho aqui, ninguém mais quer lutar. Esqueça, Deus. Não vou mexer com isso, não. Todos nós somos passivos de chegar a este momento de Elias. No entanto, vamos aprender com o Deus de Elias, que é o Deus de Pedro, que é o Deus que confrontou aquela figueira, para exemplo dos que estavam ouvindo. Amém? E o que Deus diz? O que você está fazendo daqui, Elias? Come, Elias, bebe, porque muito ainda é o que has de fazer. Então, Deus confronta ele pedindo o fruto dele. O que você está fazendo aqui? Isso não é lugar, cova, não é lugar para profeta de Deus. Então, ele queria um fruto deles, mesmo sabendo que o coitado da Elias estava acabado, não tinha mais nada para sair. E agora vamos trazer esta lição para nós. Eu não sei em que momento da nossa realidade, do que nós vemos ao nosso redor, no reino de Deus, no trabalho, na vocação que Deus colocou na sua vida, na minha vida, nós podemos estar como alguns destes, sem poder frutificar, e na nossa cabeça não é culpa nossa. Nós queremos, todos estes amamos, queremos, foi bom estar com Jesus, foi bom obrar, mas olha aí a realidade. Então eu vou pescar, então eu vou me esconder aqui nessa caverna para sobreviver. Mas o Deus que visitou a cada um deles é aquele que ainda nos visita hoje e pergunta: você tem algum fruto para me dar? Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. E é o mesmo Deus que diz para Elias: levanta, Elias, come, bebe e vai fazer a obra que eu te coloquei. Você sabe, Pedro, a gente ainda vai ler, né, mais para frente, ele vai fazer estas mesma colocação para Pedro, quando nós estivermos meditando neste texto um pouco mais adiante. Mas esse é o Deus que se encontra diante de nós neste dia. É o Deus que, apesar destas situações, põe o seu alimento diante de nós e diz: não acabou tudo, não. Ainda há batalha a guerrear, ainda há obra a ser feito, ainda há algo para trabalhar, ainda há ministério, ainda há dons, ainda há algo para nós fazermos aqui. Aleluia! Então é hora de você dar fruto. Então vamos fazer como eles, pedir a misericórdia do Senhor, aceitar a palavra dele pela fé e caminhar para a obra que ainda está proposta para cada um de nós. Amém.